Nobel explica. Oi, você que acompanha a gente aqui no Nobel Explica, e a gente está resolvendo um listão nesse final de semana, fazendo um batidão sobre equilíbrio térmico e transferência de calor entre dois corpos. E aqui tem duas questões nessa nossa lista, né, proposta. Se você não tem essa lista aí, se acompanha a gente. Nosso cameraman está fazendo uma cara estranha. Tudo bem? Podemos seguir? Ok. Então, na verdade, vamos falar sobre a questão 12. A questão 12 é uma questão teórica, muito bacana. A gente aproveita e fazer a 12 e a 11 juntos. Ela diz assim, olha, FM Londrina, Paraná. Bom, diz assim, se dois corpos estão em equilíbrio térmico entre si, podemos afirmar corretamente que estão sob a mesma pressão, mesma temperatura, têm um calor específico igual, torcem pelo mesmo time, têm a mesma velocidade molecular, atingiram o valor mínimo, estão à mesma temperatura. Equilíbrio térmico é o nome que nós damos para quando dois corpos que são colocados em contato com temperaturas diferentes, eles simplesmente o quê? Atingem o equilíbrio, ou seja, ficam à mesma temperatura. Vocês devem ter passado por isso, no momento em que você iria tomar, por exemplo, café quente. E estava muito quente, se você colocasse a boca, certamente queimaria a língua. Então, para isso, nós colocamos o leite está frio, o café quente. Os dois trocam calor até que a temperatura seja possível, seja palatável, você consiga consumir aquilo lá. Tá legal? Então, por isso, temperaturas iguais. Agora, vamos aproveitar que nós estamos já, de repente, dentro de um vídeo só, e vamos falar da questão 11, que é uma questão da Sesgran-Hill, que é uma questão de resolução numérica. Acompanha pra gente aqui, então. Ela diz assim, 200 gramas de água. Então, o primeiro elemento presente aqui é água, e vamos chamar essa água de água 1. E tem massa de 200 gramas e tem calor específico. Lembra? A água, nossa velha amiga, calor específico igual a 1. Encontra-se inicialmente uma temperatura de 20 graus Celsius. Adicionadas em calorímetro a 100 gramas de outra quantidade de água. Então, água número 2, água que tem massa de 100 gramas, tem o mesmo calor específico que a da outra, que é 1 caloria por grau Celsius, e a temperatura inicial de 80 graus Celsius. Tá? Portanto, nós queremos descobrir qual a temperatura final de equilíbrio térmico desta mistura. Então segue o mesmo padrão, está ficando até repetitivo você que está acompanhando todos os vídeos, né? Mas o esquema não deve ser muito diferente. A temperatura final nossa é desconhecida, que nós vamos chamar de X. E aí a nossa mudança de temperatura sempre descrita como sendo a diferença entre temperatura final e inicial. Final, X, inicial, 20. Vou colocar isso dentro de parênteses para a gente dinamizar o nosso trabalho. E aqui, X menos 80, que é a temperatura inicial. Não foi necessário usar a capacidade térmica, porque esse valor, na verdade, não nos foi fornecido. Então vamos escolher agora aquela incrível caneta de cor de beterraba, que é uma marca registrada do Nobel Explica, para resolver essa questão. Então acompanhem lá. A gente escreve que a soma algébrica, a somatória algébrica das quantidades de calor trocada entre os corpos é igual a zero. Um cede gentilmente o calor e o outro recebe. Quem cede fica com sinal negativo. Quem recebe fica com sinal positivo. Se a quantidade é a mesma nos dois casos, nós zeramos a nossa soma algébrica. Então lá vai. Calor, então, que vai ser perdido ou absorvido pela quantidade de água número 1, mais a quantidade de calor perdida ou recebida pela quantidade número 2. Algebricamente, somando as duas, zero. Lembrando a vocês que calor é massa, é calor específico, é mudança de temperatura. Tá? Calor produzindo mudança de temperatura. Então aqui, no caso do calor da água 1, é mc ΔT para o elemento 1 e m vezes c ΔT para o elemento 2. A soma algébrica disso vai dar zero. Então acompanha lá. Tiramos os dados da tabela. Massa do corpo 1, 200. Calor específico, 1. Mudança de temperatura, x menos 20. Então aqui está x menos 20. Mais massa do segundo elemento, 100 gramas. Calor específico desse corpo, 1. Mudança de temperatura, x menos 80. Pronto. Soma algébrica total agora igual a zero. Então agora vamos fazer a multiplicação que é distributiva. Lembra? Distributiva, a gente chama isso de chuveirinho e chuveirão. Então aqui está multiplicando 200 por esses dois termos, da mesma forma que o 100 por aqueles dois termos. Ah, mas não tem que multiplicar um termo antes? Tem, mas ele é 1, né? E 1 é o elemento neutro da multiplicação. Não vai dar muita diferença. Então, olha lá. 200 vezes 1, 200. Vezes x, 200x. Segundo termo, 200 vezes 20.
Se fosse 2 vezes 20, nós teríamos 400. Mais 200 vezes 20, nós teremos então 4.000. Mais 100 vezes 1 dá 100, 100 vezes x, 100x. Menos 100 vezes 80, um total de 8.000. Algebricamente somados, esse resultado tem que ser igual a 0. Assim, nós ficamos com, somando os termos que têm variáveis, 200x com 100x, totaliza para a gente 300x. Do lado direito da igualdade, vamos somar menos 4.000 com menos 8.000, vai dar para a gente 12.000, mas com sinal negativo. Eu já vou antecipar essa etapa e vou mandar para o lado direito da igualdade com o valor positivo, portanto, 12.000. Então, de novo, simplificamos um zero de cada lado, ou melhor, 2, e ficamos que 3x é igual a 120, e que x, por sua vez, seria a razão entre 120 e 3. 123, resultado para nós, 40. O que é o nosso x mesmo? Só para relembrar, o x é a nossa temperatura de equilíbrio. Portanto, temperatura de equilíbrio para as duas massas de água é igual a 40 graus Celsius. Tá bom? Obrigado por nos acompanhar. Se quiser saber um pouquinho mais, aguarda por aí que daqui a pouquinho tem mais questões. Até já!